Olá, você que acompanha o canal da Revista Master, muito obrigado por você estar aí. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final, hoje vai ser muito bacana. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o canal da Revista Master e o quadro é direto da redação. Aqui nós recebemos os amigos no estúdio da Revista Master e essa que é a nossa função. Está divulgando, promovendo, enaltecendo o participante, o praticante, o mestre, o professor de arte marcial. E hoje estou aqui com uma pessoa que é muito importante, muito influente dentro da modalidade, é um dos principais aqui no Brasil. Tá? Um grande prazer, uma grande honra em receber o meu amigo Eric Chiaradia. Tudo bem, Eric? Tudo bom, Fábio. Prazer em te receber. Prazer é meu. Vamos falar de Kenpo, Kenpo havaiano especificamente. Kenpo havaiano. Kenpo havaiano está no Brasil há algum tempo, talvez não tão difundido como merecia pelo tempo que está, mas acredito que com o tempo vai conquistando seu espaço pouco a pouco, que nem foi nos últimos anos aí de histórias de Kenpo. Que bacana, faço votos para que isso aconteça. Com certeza. Né? Eu queria que você explicasse para o nosso público o que é o Kenpo, o que é o Kenpo, da onde que veio e essas... Bom, vamos por partes. É isso aí. Bom, o Kenpo, a gente tem que levar em consideração que o Kenpo ele é uma arte marcial baseada em princípios. Tá? A gente tem ali a metodologia, vários estilos de Kenpo existem com a sua metodologia, alguns mais tradicionais, outros mais modernos, mas o Kenpo verdadeiro é baseado em princípios. Soco, chute, extorsões, projeções, estrangulamentos. O grande segredo é como elas se combinam. O Kenpo ele sempre surgiu para a defesa pessoal. Então, como algumas artes vieram para a guerra, o Kenpo surgiu dentro dos monastérios para defender os monges peregrinos. Então, o seu princípio sempre foi sem armadura, sem aquelas armas tradicionais, né? E era o dia a dia ali do cotidiano dos monges. Naquela época, os monges eles que carregavam os tesouros. Tanto os manuscritos quanto os tesouros valiosos mesmo, né? Ouro, prata, a gente vê lá os templos budistas no Oriente, são todos banhados a ouro. Esses monges eram no Japão? Não? Começou na China. E aí assim, há várias vertentes das histórias de como iniciou a arte marcial. Se eu for adentrar de um lado, eu posso encher o saco de um e de outro. E eu não sou um estudioso, né, da literatura, mas a gente sabe que Kenpo em chinês chama Xuanfa. Né, que o mesmo ideograma chama método do punho ou método natural, leis naturais de como proceder dentro de uma defesa pessoal. E aí Xuanfa em chinês, Kenpo em japonês. O Kenpo havaiano, se a gente for atrás da sua origem, ele dá a origem no Kenpo japonês. Nós sabemos que tem um Kenpo chinês, tem um Kenpo de Okinawa e assim vai. Aquela região lá era um conflito só. Entendi. O Kenpo japonês, ele está dentro de 500 anos mais ou menos, na região de Kyushu, onde uma família foi para a China e trouxe a ideia do método. Bacana. Durante lá ficou refinando dentro das artes que tinham. Como é uma metodologia, você aplica soco, chute, e aí o que a gente tem no Japão? A gente tem o Jujutsu, a gente tem Karatê, a gente tem as projeções que depois se transformam no judô, tem as torções que se transformaram no aikido. A gente está falando desde antes dessa época de elas se separarem. Tá? E aí essa família fez o seu feudo lá e começou com um Kenpo de Koshoryu. Era Koshoryu Kenpo, a escola do antigo pinheiro. Tá? Como que ela veio para o ocidente? Uma família que já tinha migrado para o Havaí mandou o seu filho para estudar com a sua família, seus avós e tios no Japão. Esse era Mitose Sensei. Por volta dos 4 anos ele foi e por volta dos 19 ele voltou. E trouxe. Mas dentro desse estudo familiar tem o Kenpo, tem a filosofia budista, tem caligrafia. Então a escola do Antigo Pinheiro ela era formada no conceito geral de mudança do ser humano. E uma parte era a defesa pessoal. Uma filosofia. Uma filosofia completa, né?
Quando chegou por volta da época de Pearl Harbor, mais ou menos, que teve toda aquela confusão, algumas coisas da filosofia oriental eram mal vistas dentro do Havaí. Os americanos estavam, nessa época, Sensei Bill, por exemplo, dizia que nessa época muitos professores foram presos, né? Se você era um monge budista, eles também te prendiam como se fossem espiões. Foi uma época tumultuada para quem vivia no Havaí e era oriental. Os americanos que fizeram essa... Entendi. Entende-se por quê. Não estou defendendo também, porque o Japão chegou lá e bombardeou tudo. Né? Sim, claro. Não tem nenhum bonzinho na história. Não tem. Não tem. Mas aí todo o oriental lá era visto como japonês, como oriental tudo com farinha do mesmo saco. Então era um momento tumultuoso, né? bem tumultuado. E aí ficou necessário desenvolver melhor a defesa pessoal. Como o Kenpo era baseado em defesa pessoal, rapidamente ele se adaptou à situação que estava acontecendo no ambiente. E daí vem a primeira confusão que todo mundo faz em relação ao Kenpo, que a frase que você mais ouve na internet é: o Kenpo é uma arte marcial em constante evolução. Quando você pensa isso, parece que está sempre inovando, sempre trazendo coisas novas, sempre trazendo coisas de outras artes marciais, né? Que é uma outra confusão que fazem. Mas na verdade o Kenpo ele está em constante evolução porque ele acompanha as necessidades da sociedade. Se adapta. Então hoje o Kenpo ensinado no Brasil tem os mesmos princípios, mas é diferente, por exemplo, do ensinado no Canadá. O dia a dia, a rua é diferente, as necessidades são diferentes. Como a gente tem algumas escolas de Kenpo, por exemplo, no Oriente Médio, vai ser totalmente diferente o dia a dia ali, sempre baseadas nos mesmos princípios. Então assim ele sobreviveu lá e teve essa entrada dentro do Ocidente. Só para fazer uma aspas, eu acho que se você fizer uma analogia com o militarismo, com o exército, por exemplo, você é um guerreiro de selva. Né? Por exemplo, o maior guerreiro de selva do mundo é o brasileiro. Entendeu? Mas você vai pegar um brasileiro para lutar numa selva na Europa, ele vai quebrar a cara, porque é outro ambiente. Então, o Kenpo seria isso, ele se adapta lá. Então, ele vai ter que fazer apesar de ele ser muito bom, ele tem que fazer um curso específico lá, naquela selva, porque a temperatura, o clima, é tudo diferente. E isso vai se desenvolvendo com o tempo, né? Ele vai se adaptando, muito interessante, às necessidades. E como que o Kenpo, ele foi no Havaí? Bom, continua a sua história. Aí hoje o Kosho Shorin-ryu, ele é uma parte do Kenpo e ele foi a origem do Kenpo lá no Havaí. No Havaí. Infelizmente o Mitose Sensei, é uma história para outra que é longa, então... né? Algumas pessoas viraram dissidentes por uma questão de dificuldade do Mitose Sensei continuar ensinando e foram montando as suas escolas. William Chow foi um deles, que foi um dos nomes mais conhecidos dentro. O William Chow, ele era baixinho, pelo que dizia, e encrenqueiro pra caramba. E ele queria provar de que ele poderia bater em todo mundo. Então ele trouxe essa questão da defesa pessoal para ser bem eficiente, né? Para ser bem, e às vezes até muito contundente. O que ia um pouco de encontro com o Kosho Shorin-ryu, porque tem esse lado búdico. Então até onde eu vou, para onde eu não vou, o quanto eu agrido, o quanto eu respondo. O karma. É melhor eu me defender e fugir, ou eu vou para a pancada até o final. Mas o William Chow queria mostrar que essa parte era bem eficiente e ele levou por essa linha. E aí vieram todos os próximos, né? Nessa época a gente teve, por exemplo, o Emperado. O Emperado foi um grande nome dentro do Kaju Kenpo. O Kaju Kenpo, apesar do seu nome ter Karatê, Jujutsu, Kenpo e boxe chinês, a base dele é Kenpo. Era a Black Belt Society, se juntou a alguns faixas pretas dessas artes marciais e queriam treinar para desenvolver mais a defesa pessoal. O Imperado veio da escola de William Chow, né? E aí ele foi um dos maiores nomes que levaram o Kaju Kenpo à frente. E aí tinha os princípios do Kenpo e todas essas pessoas com técnicas, trocando e fazendo um método, que durante muito tempo ficou no Havaí sendo o Kenpo do Havaí, né? Sendo a arte marcial havaiana. Além de algumas outras que tem, mas essa ficou como uma das principais de defesa pessoal e bem eficiente, né? Pensando em defesa pessoal, hoje você vê, rapidamente você vê que a eficiência é rápida e contundente. Sensei Bill. É isso que eu queria saber. Vamos lá, chegou o Sensei Bill.
Sensei Bill, ele nasceu no Havaí. Bill Ryuzaki. Bill Ryuzaki. 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 Ele nasceu no Havaí, de uma família tradicional japonesa. Seu pai era mestre de Karatê Shotokan e mestre de Judô pela Kodokan. Então ele fazia com que todos os seus filhos treinassem. Pelo menos 2 artes marciais eles tinham que estar treinando. Todos começaram pelo Karatê e pelo Judô e depois de 18 anos tinham o livre-arbítrio de procurar qualquer outra, mas eles tinham que continuar treinando. Sensei Bill era o irmão mais novo de todos eles. De 6 ele era o mais novo. Com 8 anos de idade ele precisou começar a treinar por obrigação do pai. E ele falava que ele era o saco de pancada dos irmãos. Isso que eu ia falar. Né? A gente, o caçula. O caçula sempre se dá. Né? E em vários momentos eles treinavam à noite. O Sensei Bill ficava na porta para saber se ia ter confusão ou não, porque era mal visto ou proibido até, de certa forma, que acontecesse esses treinamentos. E aí ele se formou em faixa preta de Karatê e Judô. Sensei Bill saiu da região que ele estava e foi para a ilha principal do Havaí para estudar o colegial. E lá ele teve uma pequena confusão com o Maori. E os Maoris são bravos. São bravos, são pequenos, né? São tudo grandão. Caramba, são fortes. E ele falou que dentro dessa confusão toda ele batia e no final ele viu que ele ia apanhar e teve que estrangular e botar o cara para dormir. Chegou em casa bravo pra caramba. E aí falou pro pai dele: pai, esse negócio não funciona. E o pai, pé da vida, então vai procurar o que você pode fazer, porque já está na idade de procurar conhecimento. E aí ele ficou com isso na cabeça. Mas até então ele não via necessidade, porque foi um caso atípico. Ele voltando para casa um dia com um amigo chinês, e aí naquela época era bem restrito, né, as coisas japonesas, chinesas, né, tinha essa coisa do chinês só ensina chinês, japonês só ensina japonês, tinha... Ele voltando com o amigo, diz ele que o amigo ele tinha certo problema de sociabilidade, não sei exatamente o que isso queria dizer, mas ele era mais pacatão. E o Sensei Bill jogava ele naqueles jardins havaianos. E numa dessa de jogar e vai, joga e não vai, jogou o menino num arbusto, o menino ficou pé da vida e veio pra cima dele. E aí ele começou a brigar com o menino. Ele falou que toda vez que ele tentava entrar um soco, o menino saía e bum, batia. Saía e bum, batia. Então, que porcaria é essa? Ele não conseguia bater no cara e ele via como batia, ele não entendia o que estava acontecendo. Quando chegou na casa do menino, o pai abriu a porta, olhou para a cara do Sensei Bill Ryuzaki e falou assim: foi meu filho, né? Ele falou: foi, e eu quero aprender. Não posso ensinar. Não, mas eu quero aprender. Não vou ensinar. E ele ficou quieto, foi embora e trouxe o menino mais algumas vezes. Era amigo, foi só uma discussão. Sim. E ele insistiu: não, eu quero aprender. Não dá, Kung Fu é só para chinês. Hoje a gente sabe que seria um Kung Fu e eram as bicadas que ele tomava lá, ficou cheio de gado lá, ficou todo machucado. E ele tava, como que podia ser? E o chinês virou e falou assim: mas se você quiser aprender, tem o tio Anak lá no posto. Ele ensina algo parecido com Kung Fu. Mas aonde é, não sei o que, ele deu a letra lá para ele, ele foi procurar o tio Anak. O tio Anak era um havaiano, praticante de Kenpo e Kaju Kenpo e campeão de boxe. Ele competia de boxe. E aí ele foi lá no posto lá e falou: eu quero aprender. E aquela história que parece a história do filme do Miyagi, né? Não vou te ensinar, não, mas eu quero, não vou te ensinar. Vem trabalhar. E aí ele ficou lá no posto até anoitecer. O cara saiu e falou: pô, mas você aqui ainda, então vamos treinar. E ele foi lá. E ele falou que foi um treino pesado. Ele falou: eu saí de lá, mas saí realizado. E voltei no dia seguinte e foi. E era um treino de Kaju Kenpo. Kaju Kenpo. Na época ainda formando a sua metodologia de Kaju Kenpo. E aí a gente tem livros, né? Porque a gente conversou, quem conta a história sempre puxa a sardinha pro seu lado. Então assim, Sensei Bill contava a história, outros contam outras, e a gente pega fatos reais. Tem um livro de um grande cara de Kaju Kenpo que fala uma letra assinada pelo imperado, né, uma carta assinada pelo imperado. Sensei Bill Ryuzaki nunca treinou diretamente comigo, mas ele treinou com um aluno meu e treinou com o meu mestre. Então fica lá comprovado, Sensei Bill treinou o Kenpo tradicional lá de William Chow, treinou com um graduado de Kaju Kenpo e fazia parte daquele bolo todo que estava nascendo do Kaju Kenpo. Bom, e como se tornou Kenpo havaiano então? Sensei Bill foi para o exército, na volta do exército não sabia o que fazer,
conversando com o tio Anak. O tio Anak falou assim, lembra de Ed Parker, parceiro de treino? Ele foi para Mainland, que ele foi para Califórnia, vai para lá, treina com ele, se estabelece lá e começa a sua vida lá. E ele falou, então tá bom. A ideia dele era ir para Califórnia e fazer faculdade de veterinária. Ele queria ser veterinário. E aí ele pegou e foi. Só que o que acontece? No Havaí é tudo muito regional, né? A gente tem até hoje a coisa de surf, né? Você vai lá, o surfista lá, se faz, toma porrada. E o havaiano, ele é assim, porque ele foi forçado a defender sua terra por conta desde Pearl Harbor. Então tudo que era havaiano não podia sair de lá. Então Ed Parker e o Sensei Bill Wilsack, eles não puderam levar o nome Kajukenbo para a ilha principal naquela época. Mas eles continuaram ensinando a metodologia do Kenpo com a pedagogia do Kajukenbo. Mas não podiam usar o nome. O Sensei Bill estava lá, a escola dele depois se chamou Kenpo Karate. E o Ed Parker também tinha lá a escola de Kenpo Karate. Por volta de 1960, 61 exatamente, ele abre a sua primeira escola, em homenagem ao pai dele, que chamava Ryu Dojo, de Wilsack, Dojo do Wilsack, Hawaiian Kenpo Karate. Ed Parker, não lembro se foi 61 ou 62, chegou no estilo dele de American Kenpo Karate. E por que Karate? Eu estava no auge dos filmes e Karate é o que todo ocidental sabia que era coisa de porrada de oriental, de japonês. E Kenpo? Kenpo podia ser qualquer coisa lá na placa que ninguém ia entender. Então colocaram a terminologia Karate lá para poder ter essa jogada e a pessoa entender que era uma escola de luta. Karate, né? Nos Estados Unidos é arte marcial. Arte marcial de modo geral. De modo geral. Ficou dessa maneira. Apesar de a gente sabe que é mãos vazias, um estilo e tal, ficou dessa maneira. Hoje já não usa mais tanto o Karate ali, já sabe o que é Kenpo. Né? Mas, por exemplo, antes de colocar o Kosho Shorin-ryu como algo eminente no Havaí, Mitose chamou Kenpo Jutsu. Né? Então, assim, a nomenclatura de arte marcial ela é uma confusão dentro de como você chama seu sistema. E aí começou o Kenpo havaiano. Né? Começou o Kenpo havaiano, próximo do American Kenpo. O American Kenpo tomou uma proporção grande nos Estados Unidos, né? Pelo trabalho de Ed Parker. E o Sensei Bill focou na parte competitiva. Né? Então a escola do Sensei Bill ela era bem famosa lá, a Ryu Dojo, dos esportes. Por exemplo, não tinha UFC, era kickboxing. Era o que tinha mais perto das porradarias e competições. Os grandes nomes americanos de kickboxing vieram da escola do Sensei Bill Wilsack. Né? E a gente tem nomes que no começo do UFC que também vieram da escola do Sensei Bill Wilsack. Só que a escola do cara é gigantesca, né? Você pega assim, o cara fez uma... Então assim, você tem 4, 5 gerações de faixas pretas formadas que tem grandes nomes. E aí ele foi um dos pioneiros que levou o Kenpo para os Estados Unidos na parte do continente. Entendi. Hoje ele é conhecido como um dos pioneiros do Kenpo no Ocidente. E você treinou no Havaí 3 vezes? Eu fui para o Havaí 3 vezes e para Los Angeles algumas vezes, né? Então assim, eu tinha um treinamento lá, ele vinha para cá e às vezes eu ia para lá. Então 1 ano, 2 anos eu acabava indo. Mas eu não conheci o Kenpo havaiano por ele. Né? O Kenpo havaiano tem um grande nome aqui dentro do Brasil. Né? Então assim, o Sensei Bill estava lá com a sua escola, lá fazendo todo o seu crescimento. Tem uma pessoa no Brasil que chama Sensei Roger Shedid. O cara já era faixa preta e ganhava vários campeonatos de karatê e ao mesmo tempo ele era competidor de saltos ornamentais. Aqueles 20 metros de lá de Deus me livre. É doido, cara. A gente fala hoje, meu. E aí ele foi chamado para ser, acho que aí dedura um pouco a nossa época da idade, mas ele foi chamado para ser aqualoco. O aqualoco lá, aqueles coisas da SeaWorld lá, de pular e fazer aqueles saltos ornamentais todos. Uma piscina desse tamanho assim. E ele foi chamado para ir e ele foi para lá. E lá ele conheceu a escola Ryu Dojo. E aí ele treinou de segunda a sábado lá, junto com os 2 maiores mestres que tinham lá, Sensei Bill Wilsack e os seus braços direitos lá. Entendi. E ficou lá por 4 ou 5 anos. Como ele já era faixa preta de karatê, é o que a gente fala, dentro do Kenpo, claro. é um método, né? Então assim, você sabe socar, chutar, cotovelo, tudo.
Ah, não tem. Então vamos pegar o que importa. Então pegou aquela base do Sensei Roger Shedid e moldou para os princípios do Kenpo havaiano. E ele foi seu professor? E ele foi meu professor. Ele voltou para o Brasil em 94, se não me engano, final de 94. E aí foi numa dessas, Sensei, viu, eu tô indo para o Brasil. Tô voltando, depois de não sei quantos anos lá. E agora, o que eu vou fazer? O Sensei virou e falou assim, leva um método, arruma um patrocínio, e eu vou com a minha equipe para lá e a gente faz um monte de divulgação lá e você começa a levar meu método para lá. Bacana. E ele falou, beleza, ele comprou a ideia, né? Cara, a gente tá falando de 1994, né, cara? Que hoje tem Instagram para todo lado, qualquer pessoa se divulga. Não, antigamente E tava eu lá, em 94 ele chegou, começou lá a dar as aulas dele, começou todo o movimento, conseguiu na época um patrocínio, né? Não vou entrar em detalhes, que eu não sei se eu posso, mas a gente conseguiu um patrocínio e trouxe 6 pessoas. Você viu o saque e os 6 principais. Eu, molecão, 15 anos mais ou menos, 14 para 15, tô lá no meu quarto vendo televisão. Eu não lembro se era Luciano Huck ou Altas Horas, era algum programa desse, e de lá, se quebrando todo de kimono vermelho. Eu falei, putz, grila, cara, olha isso, é o que eu quero. Eu já tinha feito judô, tal, já tinha feito taekwondo, aí o professor mudou, ficou longe, não pude ir, e eu tava querendo. E eu fiquei vendo aquilo, era tarde da noite pra caramba, eu tinha aula depois, eu fiquei lá vendo, e aí no final ele falou onde tava. Eu falei, cara, é destino, porque ele falou, eu tô dentro do Círculo Militar de São Paulo. E eu era sócio do Círculo Militar de São Paulo pelo meu avô, mas eu não frequentava, porque eu morava longe pra caramba. Eu falei, pô, mas ele tá lá, agora que eu vou lá ver o que é isso, né? E aí fui. Quando eu fui, já tava todos os mestres e tal. Eu envergonhado olhei e tal, não entrei, fiquei lá de fora. Os mestres foram embora e aí numa outra vez eu tive coragem e entrei. E aí foi em 1995, mais ou menos, que eu comecei, 95, julho de 95 que eu comecei. E aí fiquei treinando com ele um bom tempo, né? E aí quando foi em 2007, mais ou menos, eu fiz toda a minha formação, né? O Sensei Bill vinha para o Brasil todo ano também, né? Acompanhava todo esse processo. No final do ano tinha a grande graduação. Então, recebi minha faixa preta das mãos do Sensei Bill, mas por autorização do Sensei Roger, ele que fazia toda a parte do comando no Brasil. Quando foi em 2007, mais ou menos, a gente teve uma divergência, eu queria abrir o meu espaço, era novo e queria umas coisas específicas, ele estava no auge da Federação Paulista de Kenpo, né? E aí ele continuou com isso e eu fiquei mais quietinho ali de forma independente e os dois conectados com o Sensei Bill Ryusaki. Infelizmente depois ele descobriu uma doença que ele tem, hoje ele está retirado dos tatames, continua dando instrução, orientando, porque o conhecimento do cara não tem o que falar, mas ele já não está mais tão ativo dentro dos tatames por conta da questão de saúde dele. E aí ele se retirou um pouco do Kenpo havaiano e acabou ficando eu, né? E aí eu continuei treinando, eu ia lá para os Estados Unidos, o Sensei Bill vinha para cá, ficava um tempo comigo, um tempo com ele e a gente foi fazendo o nosso crescimento de forma paralela. Quando foi o ano passado, mais ou menos, por um grande movimento aí que o destino nos traz, e a gente percebe as besteiras da vida, né? A gente eu acompanhei isso. Você acompanhou, você estava próximo. A gente se encontrou de novo e viu que tem umas coisas que são besteira pra caramba, né? E estamos aí junto, tá uma coisa bem bacana. Legal. De novo trazendo a coisa do Kenpo havaiano na sua raiz mesmo. É importante a gente dizer da parte da linhagem, porque assim, não existe uma linhagem oficial, né? A gente sabe que tem o Kenpo, e a gente tem o Kenpo de Koshoryu, que veio de um lugar. A gente tem o Shorinji Kenpo, que é uma outra coisa. A gente tem o Ryukyu Kenpo, que veio de Okinawa, de uma outra origem. E o American Kenpo e Kenpo havaiano, que pode ser considerado mais moderno, irmãos, mas a gente está falando da década de 60, né? Então quanto moderno é isso, né? Que surgiram juntos ali pela parte de Los Angeles, ali do Havaí. Então, se você pega essas linhagens, são pessoas diferentes que trouxeram, né? Então, assim, mas o grande legal, Fábio, é que se você pega uma pessoa que treinou legal o Kenpo, seja ele qual estilo for, na hora você reconhece, é Kenpo.
Que a hora que você entende os princípios do Kenpo, não importa de qual dessas escolas você veio, você vê, é Kenpo. Bacana. E assim, eu estou conhecendo agora o Kenpo, conheci primeiro através de você, que a gente conversou, que você veio aqui antes, né? E várias pessoas que eu conheci, todos eram seus alunos. Todos passaram por mim, né? Quer dizer que você, é a segunda linhagem do Kenpo no Brasil. É só a segunda geração no Brasil. Segunda geração, segunda geração. Segunda geração no Brasil, segunda geração. Porque assim, eu fui um dos primeiros, né? E aí a leva preta que veio, tiveram pessoas que pegaram a faixa preta primeiro do que eu, vários por sinal. Mas assim, a persistência de continuar. Entendi. Né? E aí eu fiquei ali do lado do Sensei Roger durante muitos anos ali na federação e circulando. Né? Revés com memória, foi o Sensei Roger que sofreu um acidente? Foi. Dentro de uma apresentação, entendi. Ele machucou o pescoço. Ele escreveu um livro. Escreveu um livro agora, 45 dias, né? Que ele pensou que ia morrer. Não, na verdade, assim, eu faço isso, assim. Né? Né? Eu não sei se ele entra muito em detalhes, até peço desculpas porque eu vou invadir um pouco, mas assim, ele teve uma fratura na C1. Cara, pra quem tá no meio, C1 é a primeira, e a C1 é a primeira vértebra que ela não tem um encaixe propriamente dito, então assim, ela tá meio ali. Quando você tem uma fratura nela, pra você encostar na medula é muito fácil. E ele teve uma fratura não total e ela consolidou de uma maneira errada. E conforme a gente vai envelhecendo, os nossos ossos vão tomando uma forma e essa consolidação errada com essa forma começou a encostar na medula. Até entender o que era, e aí bom, não vou dar spoiler, mas parece que vai ter um filme sobre a vida dele, contando toda a história, porque realmente é um caso de se pensar. A gente tem uma coisa na arte marcial de ser bruto. Machucou, tal, e vai e acabou. No pain, no gain, né? Aquela coisa. Cara, é assim, hoje, com a modernidade, é estúpido. Não pode. Né? Se você tá numa academia assim, se você ensina, cara, você repensa, porque você é responsável por várias vidas. Né? E assim, você vê, na hora não foi sério na hora, mas depois ele passou mais de 10, 15, foram 15 anos lecionando em pau pra toda obra, foi para campeonato internacional, ganhou o mundial de jiu-jitsu internacional, e fazia as piruetas, tudo, e eles falam assim, e aí depois, numa certa idade, o negócio começou a consolidar e falou assim, caramba, a conta chegou. Então assim, hoje ele tá bem, tá saudável, tem algumas dificuldades de estar no tatame, mas está presente, direcionando e lecionando. Então será meu convidado no 15 anos. Vamos para não ter conflito, vamos fazer nos 15 anos que é melhor. 15 anos tá lá. Mas ano que vem. Mas ele é bem neutro, ele é bem neutro. Ele foi um dos principais, é o que a gente tá falando, ele não tem como ter partido. Né? Partido no seguinte, de ter um lado ou outro. Na verdade, quem hoje falar que ensina Kenpo veio por ele. A não ser se for o pessoal do Paraná, que é American Kenpo, né? O pessoal do Ryukyu Kenpo, que é de outra linhagem. Mas falou de Kenpo havaiano. Treinei Kenpo havaiano. Cara, veio dele. E hoje você ensina Kenpo havaiano? Hoje eu ensino Kenpo havaiano e ensino Kaju Kenpo. Kaju Kenpo. Sensei Bill, ele depois de muitos anos, o Kaju Kenpo fez uma homenagem em Las Vegas para ele, porque ele quis reparar uns erros de antigamente e graduou ele 10º Dan de Kaju Kenpo, dizendo que ele foi um dos grandes nomes do Kaju Kenpo e de disseminar o Kaju Kenpo para o ocidente, né, para o continente. Então, assim, e o Kenpo havaiano, ele é uma leitura do Kaju Kenpo. E o Kaju Kenpo é uma leitura do Kenpo antigo. Entendi. Né? E quando se fala leitura, é uma coisa específica, né? Não se junta, não, é uma leitura. Entendi. Então, hoje eu estou vinculado a Ryu Dojo Haoen Kenpo Legacy, uma entidade que ficou responsável em manter o ensinamento tradicional do Sensei Bill Ryusaki. Então a metodologia é aquela e não muda, já te explico o porquê disso. E hoje eu estou vinculado também ao professor Nuno Nunes, em Portugal, que ele é um dos grandes nomes do Kaju Kenpo, da família Lin. A família Lin é um cara que também treinou com o Sensei Bill Ryusaki lá, e durante muito tempo ele ficou entre Hawaii Kenpo e Kaju Kenpo, por conta dessa confusão de nomes. Então hoje é uma instituição grande também de Kaju Kenpo, e através do professor Nuno, que é
está me direcionando e é um mentor em várias questões, né? Desde a arte marcial, ele também é acupunturista, então assim, está me direcionando aí, então a gente faz parte dessas duas instituições. Hoje eu ensino na escola o Kenpo havaiano tradicional do Sensei Ryusaki e o Kaju Kenpo tradicional da família Lin. São muito parecidos, né? Porque um é originário. Um é originário do outro, né? Eu posso dizer pelo que me falam dos grandes mestres, mas eles falam que o Sensei Bill é uma leitura do Kaju Kenpo. Entendi. Entendeu? Então assim, lógico que o Sensei Bill veio de uma família de Karatê e Judoka. Então, por exemplo, dentro do Kenpo do Sensei Bill tem muita projeção. Né? A gente não é judoca, a gente tem muita queda. Se a gente for com judoca, já vai falar, mas onde você treinou? Não, eu não treinei judô, mas a gente tem bastante queda. Eu tô vendo pelo seu kimono. E aí a gente tem bastante queda. Então assim, o Kaju Kenpo já não tem tanta queda, mas ele tem a parte de bastão filipino, ele tem uma parte de strikings diferente. Então um encaixou com o outro. Assim. Entendi. Você também é acupunturista. Eu também sou Vou aproveitar e deixar os seus contatos. Deixa meus contatos. Vai aparecer na legenda. Vamos lá. Fala aí. Instagram pessoal, ericchiara.riodojo. E o Instagram do Kenpo Havaiano é Kenpo Havaiano Oficial. Lá você encontra ali os dois contatos. No YouTube também tem Kenpo Havaiano Oficial. Esses são os nossos contatos aí, o meu e o do Kenpo. É isso aí. E eu também vi os vídeos seus. Isso tá tudo no Instagram também? Tá no Instagram, no YouTube. A gente tá agora num momento de novo posicionamento, então a gente até tirou bastante coisa. O Sensei Bill, eu sei que ele tinha aquela coisa antiga de não poder divulgar, não poder ter vídeo, não poder... Isso que fez também um pouco de limitar. Você pega, por exemplo, outros grandes mestres da idade dele, os caras fizeram DVD e vai que vai. Ele tinha essa coisa do tipo, não porque é segredo, mas é porque, cara, vamos cuidar do que é nosso. Antes de falecer, ele falou, precisamos mudar. Então eu não quero formar ninguém por vídeo, mas eu quero que tenha vídeos mostrando qual é o nosso trabalho. Aí ele entendeu. Porque senão qualquer pessoa coloca lá e fala, mas é isso? Não, só tem um padrão de referência. E ele é contemporâneo do Ed Parker e Bruce Lee. Exatamente. Tem várias histórias, né? Se a gente for falar... Por exemplo, se você for ver a história do Bruce Lee, sabe aquele primeiro campeonato que ele vai lá e faz a demonstração? Era um campeonato do Ed Parker de multi-estilos. Então, uma maneira que o Ed Parker tinha de se divulgar lá era fazendo campeonatos multi-estilos. Então, o Bruce Lee estava lá. E andavam juntos, né? Andavam juntos. Assim, de novo, contar histórias, né? Mas se a gente pega na parte de temporal ali, elas batem. Mas assim, o Sensei Bill já tinha o dojo dele. Já tinha o Kaju Kenpo, já existia, essa coisa de multi-estilos já tinha essa concepção, e o Bruce Lee veio, e aí começou a ver essa parte, foi aí que vem a história dele do tipo, só existe um estilo só, e ele foi pegando e montou uma leitura dele, que é fenomenal também. Mais uma vez, o case aí do marketing. Exatamente. Eu vou te falar que eu já fiz mais de 2.000 biografias, né, dos artistas. Eu vou te falar que 85% das pessoas começaram a treinar arte marcial por causa do Bruce Lee. Mas é lógico, aí vem uma outra parte do Kenpo havaiano que a gente fala e às vezes pode ser mal interpretada por assim... um pouco de maldade de repente de alguns, mas aí os bons entendedores e quem é da arte marcial vai entender. Sensei Bill, ele foi querer ser veterinário nos Estados Unidos e abriu o dojo dele, foi entender dos dojos e foi ajudar alguns alunos do Ed Parker em dojos. Tinha um ator de Hollywood que queria ter um dojo e o dojo não ia, o Sensei Bill foi lá para ajudar a levantar o dojo dele. E aí ele levantou o dojo dele. O cara estava no meio de Hollywood. Hollywood estava crescendo o negócio de filme, de todos os tipos de filme. E aí o filme de ação estava crescendo também. Era o auge da parte de cinema de Hollywood. E se você tem uma empresa de Hollywood e você quer ser o top do mundo, você vai fazer um filme, quem você vai procurar? As melhores pessoas daquilo. Você estava falando de arte marcial. Então quem que eu vou buscar para poder dar consultoria, para poder treinar, para poder ser dublê? Então vamos pegar as melhores escolas. E a escola do Dojo era uma das melhores. Sensei Bill Ryusaki, vem aqui fazer. Então ele foi coreógrafo de Hollywood, ele foi dublê de Hollywood. Várias pessoas não sabem, mas vários filmes. E aí a gente tem filmes de comédia e filmes de ação. Sim. Lógico que os filmes de ação antigamente tudo era diferente do de hoje. Sim. Mas se você pegar, por exemplo, filmes de ação tipo Piratas do Caribe, já é um filme mais moderno.
Ele que montou várias coreografias, ele que foi dublê de vários das pessoas de lá. Filme mais tradicional, Karate Kid. Karate Kid, ele foi dublê de várias pessoas no Karate Kid. Aí aparecia de costas, vinha pra lá, e ele ajudava a montar a coreografia. Em vários filmes do Bruce Lee, lá estava Sensei Ryusaki, fazendo também coreografia e também fazendo parte de dublê. Então, o Kenpo havaiano, ele foi para um lado de Hollywood de fazer cenas de ação. Lógico que você treina para uma coisa de apresentação, há várias questões. Ângulo de bater, como receber. Você não, você vai fazer 10 vezes aquela cena, você vai dar 10 vezes murro na pessoa? Não vai. Né? Tem um conceito por detrás. Né? E aí você depois treina para campeonato, e depois você treina para defesa pessoal na rua. São 3 coisas diferentes. E que o artista marcial precisa treinar. Você treina para Hollywood, você ganha coordenação, você ganha tempo, você ganha distância, você ganha contato. Vai treinar para campeonato, porrada. Você vai treinar, tomar umas porradas, mas com luva. Né? Você vai poder tomar mais de uma porrada e levantar. Agora, você vai para a rua, é outra coisa. Você não tem luva, você não tem regra, você não pode tomar uma porrada. Não. Então são 3 tipos. Então dessa maneira a gente viu que o Sensei Bill fez muito nome dentro de Hollywood e desistiu da carreira de veterinário. Porque daí entrou no filme e foi. Aí foi. É assim, eu já tive oportunidade de ver. Kenpo é um negócio que pouca gente conhece, né? Mas assim, procure saber porque é muito bacana. Eu fiquei com vontade de treinar. Fiquei muito. Assim, eu fui no encontro de Kenpo e vi lá um aluno seu lá, o Márcio. Caramba, eu gostei muito, né? E quando eu vi as suas técnicas também, gostei bastante. Então procure o Kenpo, se informar. Eu sou entusiasta, eu gosto de tudo que é arte marcial, eu gosto, né? Treinei algumas, sim. Mas gostei bastante, recomendo, viu? É muito bacana. Um adendo que o Márcio, na verdade, era meio que um parceiro de treino. Sim. Depois a gente trocou bastante figurinha e aí a parte de Kenpo havaiano a gente fez e aí eu dei uma incentivada a mais. Mas ele era parceiro de treino. Ele seguiu depois para o American Kenpo. Ele está no American Kenpo. Ele está no American Kenpo e eu continuei com o Kenpo havaiano. Entendi. Mas ele treinou sim bastante tempo. E vocês treinaram juntos? Porque ele estava em Campo Grande, eu em São Paulo, né? Entendi. E aí depois quando a gente se encontrava tinha aquela coisa. Então até a gente brinca assim, eu aprendo muito com ele até hoje, a gente troca figurinha, ele aprende comigo e aí ficou uma coisa bacana. Bacana, ele está estudando medicina. Agora ele resolveu ir para as cabeças. E você fisioterapia? Eu fisioterapia. Bacana. Último ano agora. E você atende acupuntura também nesse endereço? Atendo acupuntura também nesse endereço. Uma clínica em São Paulo e uma lá na Granja. Nossa sede está em Cotia, né? Na Granja Viana lá em Cotia, de luta. E a parte de clínica tem uma lá em Cotia e uma em Moema, em São Paulo. Então você sabe machucar e sabe curar. Não é? A gente machuca para depois cobrar. Que bacana, que bacana. Quais são os seus planos agora com o Kenpo aqui no Brasil? Depois de toda essa mudança, eu acho que as coisas precisam ser consolidadas e elas precisam ser mostradas da maneira que são. Então, assim, eu fiquei com uma responsabilidade de que talvez eu soubesse que ia chegar, mas não era algo que eu procurei e esperava. Então, hoje está na minha mão em realmente difundir e mostrar o que é o Kenpo havaiano. Então, hoje eu quero mostrar quais são as suas potencialidades, gerar uma base para outras pessoas virem, treinarem e quem sabe depois isso aí disseminar mesmo com outras pessoas disseminando pelo Brasil para poder divulgar mesmo a arte do Sensei Bill. Mas nesse momento agora a gente está consolidando. Então lógico, o nosso canal do YouTube está começando, o nosso Instagram está começando a mudar e aí a gente já entendeu como vai ser o processo. Tem vários materiais prontos já que vão ser divulgados, mas para realmente mostrar o que é o Kenpo na sua raiz. Sobrevivemos à pandemia. Pois é, né? Nós conseguimos, né? Eu e agora, eu não, né? Vários artistas marciais. Inclusive, assim, a gente tem várias escolas nos Estados Unidos que fecharam mesmo, né? Então, assim, nos Estados Unidos era bem grande, a gente teve várias que fecharam, porque aí quebrou e a pessoa para se erguer é difícil. Aqui no Brasil também, a gente mudou 2 vezes de academia desde a pandemia para poder se sedimentar. Hoje a gente está numa escola lá na Granja Viana, que abriu as portas para a gente receber, chama Escola Rendukan. Ela ensina outras modalidades também.
E a gente está estruturado agora, pronto para crescer novamente e poder ter. Bacana. O engraçado, sabe o que é? É assim, isso é uma história, se você vê a evolução da humanidade, isso é fato. A dificuldade, ela se apresenta para nós evoluir, e para evoluirmos, né? Então, sem dificuldade você não vai crescer. E vou te falar um negócio, eu faço 1, 2 revistas master por ano, né? Porque a gente tem o livro Grandes Mestres, tem muita coisa, não é fácil fazer revista. Na pandemia foi a época que eu mais fiz revista. Você vê? Mas eu falei, gente, vamos participar da revista, porque a pandemia vai passar e aquela pessoa vai lembrar de você quando ela estiver querendo voltar. E aquele que fechou, você vai pegar os alunos daquele que fechou. Foi dito feito, a gente cresceu, eu mudei a estratégia da revista de operacional e fiz bastante revista, foi a época que eu ainda não consegui fazer igual na pandemia. Mas eu chego lá. É isso aí, não tem jeito. Acho que a gente precisa trabalhar, tudo é feito devagarzinho, construindo devagar. Você ganhando o seu espaço com tempo e trabalho e dedicação, né? Persistência, foco, não tem jeito, sabe? Perseverança. Os degraus são diversos. Cecílio costumava dizer assim que há vários caminhos para o cume da montanha. Né? E isso é uma coisa bem interessante, porque o Kenpo, em modo geral, o Kenpo havaiano, ele não fecha portas, ele abre. A pessoa que precisa entender esse processo. Então ele abre as portas para os seus alunos e ele abre as portas para outros praticantes, porque ele é integrativo. Há vários caminhos para o cume da montanha. Então não existe uma arte marcial melhor do que a outra. Existe uma pessoa bem treinada e uma pessoa não treinada. Ou uma pessoa bem treinada para aquilo e outra treinada para aquilo. Né? Então assim, tudo agrega. Né? Então o Kenpo havaiano ele sempre foi algo agregador. E sempre dando respeito aos seus devidos. Isso é uma coisa importante de dizer, porque assim, quando às vezes algumas pessoas falam Kenpo, o Kenpo é uma mistura de Karatê, Judô e Aikido, né, Fábio? Cara, eu fico triste quando ouço isso. Por quê? Porque, cara, eu conheço pessoas que dedicaram a vida inteira ao Karatê, a vida inteira ao Judô, a vida inteira ao Aikido. São 3 sistemas completos e são 3 sistemas formidáveis de caminho, né? A vida inteira para aprender. Então, não, o Kenpo não é uma mistura. Mas a hora que você vê a pessoa treinando, você lembra porque tem golpes. Você lembra o Judô porque tem arremesso. Você lembra o Aikido porque tem torção, né? Então, assim, é muito simplório de falar isso e muito ruim, porque, assim, não tem. Na verdade, hoje, para eu aperfeiçoar partes minhas de técnicas de golpes, eu procuro pessoas. Aí o cara tem, como é que você faz isso? E aí isso aqui, nossa, então... E aí eu aprimoro o meu. E queda? Pô, essa queda tá difícil aqui. Judoca, pô, tá bom, adaptando. Torções, caramba, cara, como é que você tem essa sutileza na sua Aikido? Então não, né? A gente procura essas artes, não porque elas estão dentro de nós, do nosso sistema, mas para a gente conseguir entender também qual são as especificidades. Seria um refinamento. Exatamente. Entendi. Então a gente é bem aberto. O Sensei falava que ele chegava lá, e eu percebo isso hoje, não percebia, ele chegava num lugar para treinar, e aí chegava nesse primeiro dia, treinava. Quando ele chegava no segundo dia, tinha um monte de faixa preta querendo bater nele. Mas não dá pra treinar, desculpa. Não dá pra treinar. Ia lá no lugar de judô, ia lá e aí tinha um monte de falando, eu só quero treinar. Mas o cara treinou desde pequeno, é lógico. Mas ele não tava lá pra, né? E aí ele falou, no meu dojo, todo mundo é bem-vindo. E uma das coisas que a gente leva em consideração é que se um cara do karatê, um cara do judô, um cara do kung fu vier treinar, porque ele quer entender esses princípios e aplicar dentro das técnicas que ele já possui, se ele é faixa marrom e faixa preta, ele vai continuar usando a faixa marrom e preta dele. Ele entra num outro esquema de aprendizagem. Entendi. Porque ele não precisa mais aprender soco, chute, passar faixa por faixa, graduação, não tem lógica. Então todos são bem-vindos, todos são receptivos. Mas você tem que passar pelo processo e entender os princípios. Porque o que faz o Kenpo são os princípios. Você tem lá as sílabas. A pedagogia é simples. Você tem lá A, B, C, D. E aí as sílabas podem ser golpes ou golpes combinados. E você vai aprender aquilo. Você é faixa branquinha lá, não sabe dar soco nem chute. Você vai aprendendo, você vai lapidando o seu corpo, você aprende a série. Aí depois a minha função é falar assim, como você junta essas sílabas para escrever as suas palavras. E aí você tem. Um cara de outra arte marcial já tem as sílabas dele.
Eu só preciso mostrar como é que é o Kenpo escrever palavras. E aí o cara vai estar escrevendo a frase dele. Entendi. Então, faixa preta de Kenpo sabe escrever essas palavras de acordo com essas sílabas que ele aprendeu. Entendi. Esse é o caminho aí. Então, gente, vocês são mais do que bem-vindos aí para procurar uma escola de Kenpo tradicional, seja ela qual estilo for. Todas partem desse princípio. E irem experimentar, aproveitar e ver o que vocês podem tirar de proveito. Porque é muito bacana o intercâmbio de artes marciais. Muito bacana. E acho que é o que a Bueno, a editora, ela gosta, né? A gente vê alguns eventos, você sempre falando, a gente sempre encontrando outras pessoas aqui. E assim, esse intercâmbio, ele só é benéfico. Desde que você esteja lá adepto a aprender, né? Entender, respeitar, né? Diga-se de passagem, né? Eu estou 25 anos fazendo revista, né? Vi muita gente começar e muita gente acabar. Hoje você não vê mais nada impresso, né? Não tem. Tatame, Grace Magazine, Combate Esporte, Kiai, tudo acabou, né? A gente está aí e de uma maneira difícil, né? Mas assim, porque é muito complicado. Você pega a revista Master, ela tem todas as artes marciais. Então, se você é fanático por judô, você vai encontrar uma matéria. As outras não te interessam. Então a revista Master é um público muito selecionado. É aquele cara que gosta de arte marcial. E eu te falo, puxando a brasa para minha sardinha, né? Mas assim, como é importante você conhecer outras modalidades. Olha só, você está lá no seu dojo, entra um cara de Kung Fu, entra um cara de Pencak Silat. O que é isso? Se você leu a Master, você já tem uma noção, entendeu? Já vai te ajudar no seu... Mas né? eu vou um pouco além agora assim, jogando a brasa para a sua sardinha também. Mas o que tem que ser falado, assim, na minha participação das revistas e depois na participação do livro e aquele evento bacana que você fez na Assembleia, né? Assim, eu conheci pessoas lá, e pessoas formidáveis, assim, pessoas que eu não encontraria na rua. Se eu encontraria na rua, nem ia saber quem era, mas pessoas simpáticas. Depois você vai ver, caramba, o cara do Kung Fu, puta nome, sabe, dedicação. E aí pessoas que dedicaram a vida à arte marcial. E aí uma entidade, uma revista, um livro que junta pessoas que se dedicaram, que nem você, para a arte marcial... é a pessoa igual, só é outra arte marcial. Mas e aí, quais foram as dificuldades que você passou? Eu passei aqui, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Mas e aí, como é que foi? E aí você vê, e aquele perfil de aluno? Cara, e como é que você fez isso? E como é que você lidou com aquilo? E aí você vai... Eu formei amigos naquele evento. Então, um cara lá de Petrópolis, aí legal. Outro de Campinas, e assim, tava na fila lá conversando, dando risada, fazendo uma brincadeira, conversando e tal. Quem é você? Quem eu vou? Aí começa a conversa e então são coisas assim que eu não teria, né? O mundo da arte marcial é meio fechado, né? Então. Assim. Não, o importante é as pessoas que treinam, que são professores, entenderem que público tem para todo mundo. Tem público para todo mundo, entendeu? Não adianta. Você vai ter o teu lugar ao sol se você fizer um bom trabalho, se você for perseverante e você insistir e fazer a coisa certa. Aí você vai ter sucesso. O sol nasceu para todos. Para todos, né? E a gente fala assim, eu tive a felicidade de encontrar o Kenpo e ser minha arte marcial, gostar e tá até hoje. Mas quantos não passaram e hoje, tem pessoas que treinaram Kenpo havaiano, se formaram faixas pretas ou não, mas hoje são faixas pretas de nome de outra arte marcial. Porque eu não gostei do Kenpo havaiano? Não, depois que ele foi treinar outra arte marcial, ele gostou mais daquilo. Ele era mais de projeção. Tem caras que foi pro UFC, ele nem ensina mais Kenpo havaiano e não vai falar que o Kenpo havaiano é o que ele usa para lutar. Porque as regras do UFC hoje são claras, né? É um esporte competitivo. A pessoa tem lá os strikes, as projeções e tal. Não importa de que arte marcial você veio, você treina um pouco de tudo ou você vai se dar mal lá. E o cara tá lá. Né? E outros que treinaram Kung Fu, de repente, o professor mudou e veio pro Kenpo e falou, nossa, mas é parecido. Tem umas partes parecidas, mas outras não. Ela gostou e tá lá. Né? Se formou. Tem faixas pretas de Karatê, Kyokushin, faixas pretas de Shorin-ryu, faixa preta de Taekwondo, tudo treinando lá com a gente. Né?
por que eles estão treinando com a gente? Algo agrega. Com certeza. Algo tá lá. E são pessoas, né? Quarto, quinto, né? Tem sexto dan. Caramba! Então são pessoas que estão lá. Então, e aí são quem? Quem quer continuar aprendendo. Quem quer continuar aprendendo. E gosta de marcial mesmo. E quem se dá bem nisso? Eu. Tá todo mundo lá treinando, eu tô pegando um pouquinho de cada um. Aproveita. É lógico, é uma troca. É uma troca, senão não vai. Bacana. Certo. É isso aí. Olha, o nosso programa hoje, né, ele demorou um pouco mais. A gente sempre faz 25 minutos. Nem sei quanto tempo a gente tá não, a gente já passou dos 40, eu acho. Não, mas assim, a história é muito importante. Eu fiquei muito interessado no papo também, porque é conteúdo, né? A história. Pô, essas pessoas que você citou aí são lendas, né? São Merecem ser lembradas. Se a gente está aqui hoje, outras pessoas ajudaram a gente estar aqui hoje. Então, essa continuidade é muito importante. A gente sempre está lembrando disso e passando para frente. É isso mesmo. Né? Eric, foi um prazer falar contigo. Bueno, obrigado. Gostei pra caramba. Obrigado pela aula. Nada. E aproveite aí, viu? Isso aí. Você que ficou aí até agora, puxa, muito obrigado. Obrigado. Porque você realmente gosta de arte marcial. Você é uma pessoa que quer conhecimento. Muito obrigado por você ficar aí até agora, ok? E não se esqueça, compartilhe, divulgue, ajude o canal aí, que a gente está aqui na luta, sempre promovendo, enaltecendo, divulgando o professor, o mestre, o praticante de arte marcial, sempre para construir caráter, né? Pessoas melhores para a sociedade. Esse é a função deles, a gente é só um veículo aqui. Vamos lá, eu vou jogar trabalho para vocês. Opa! Então, olha só, eu vou mandar pro Fábio aqui, eu vou mandar um moletom, uma camiseta e uma caneca, e o pessoal que encher a paciência dele lá, ele faz aí o sorteio e manda pro correio. Oh, que legal! Bacana! Vamos fazer uma saia justa, mas vai lá. Tranquilo, vamos fazer isso sim, vamos fazer isso sim. No Kenpon fala osso, não? Não, Hai. Hai porque é certo. Puta, aí é uma outra. Não, é outra história. 40 minutos já foi. Mas não, a gente não usa os no Kenpon. Então vamos despedir falando Hai. Até o próximo vídeo.